tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar vendo então a nossa aula de número 20. Está lá na página 251 do livro de vocês. Vocês poderem estar acompanhando, escrevendo e grifando o que for a parte mais importante. Então, o que vocês vão estar vendo hoje? As razões trigonométricas nos ângulos notáveis. Nós vimos aquela tabela na aula anterior que vocês estavam extraindo alguns dados conforme a solicitação do exercício para estar resolvendo o exercício. Porém, existem alguns ângulos notáveis que a gente consegue determinar esses valores sem precisar daquela tabela. Bom, a resposta vai ser a mesma, porém na tabela que vocês estavam trabalhando tinha os números com decimais, e aqui a gente vai estar trabalhando sem ter ele decimal. Então, eu já vou explicar onde que a gente utiliza esse tipo de tabela, tá? Então, aqui nessa mesma página, vai ter a resolução de como que chegou no valor do seno, cosseno e tangente do ângulo de 45. Quem são os ângulos notáveis? No nono ano, a gente vai estar visualizando o ângulo notável de 45, de 60, 30, 45 e 60. Lá no ensino médio, vocês vão estar trabalhando com todo o ciclo trigonométrico, tá? Com todos os outros ângulos a partir desse primeiro quadrante, que é o 30, o 60 e o 45. Então, aqui na página tem essa partezinha que a gente está vendo aqui. E depois nós vamos ter seno, cosseno e tangente de 30 e de 60. Demonstração, e aqui está a tabela. Essa tabela, eu peço que vocês façam uma marcação em torno dela, porque a partir daqui a gente vai estar usando esses valores dessa tabela. Em vestibulares, isso aqui... Ah, prof, mas precisa saber de cor essa tabela? Sim, eu vou ensinar vocês através de uma música como que vocês vão estar preenchendo essa tabela e estar utilizando os dados dela, tá? Então, vamos para uma situação problema. Eu vou mostrar para vocês uma situação onde que vocês precisam saber desses valores para daí estar resolvendo o exercício. Lembrando, em vestibulares, no Enem, é extrema importância, enfim, em avaliações. Na última aula até fiz o comentário desse exercício aqui, ó. Na página 260, por exemplo, aqui ele trouxe para você, ó, seno de 24, cosseno de 24 e tangente de 24. E ele está pedindo a altura dessa escada. Então, ele trouxe 3 dados, mas não significa que você vai estar utilizando esses 3. E sim, você tem que fazer uma interpretação do exercício, analisar o que ele está pedindo para daí desenvolver ou o seno, ou o cosseno, ou a tangente. Então, a importância de vocês saberem utilizar as rações trigonométricas, a formulazinha do seno, cosseno e tangente num exercício. Tá? Esse tipo de exercício igual ao número 1, ele trouxe os dados para você. Aí, fica tranquilo. Agora, eu vou fazer como exemplo esse exercício aqui, ó. Tá? A gente vai ler ele, vamos resolver juntos. Universidade Estadual de Minas Gerais, 2014. Em uma de suas viagens para o exterior, Luiz Alves e Guiomar observaram um monumento de uma arquitetura asiática. Guiomar, interessada em aplicar seus conhecimentos matemáticos, colocou um teodolito. O que é esse teodolito? Esse aparelhinho que está aqui, ó, tá? A distância de 1,20 metros da obra e observou em um ângulo de 60 graus. Então, a obra estava aqui, ela se distanciou 1,20 m e colocou o teodolito. Então, ela se posicionou mais ou menos aqui assim e ficou analisando esse monumento. A um ângulo de 60 graus. Onde que ela percebeu isso? Aqui, ó, formou um ângulo de 60 graus. Esse aparelho, esse teodolito, marca essa angulação, tá? Então, ela posicionou ele e dessa observação ela fez até o topo aqui em cima, conforme mostra a figura. Então, esse 1,30 aqui como se fosse a altura do teodolito, tá? Tá aqui, ó. Sabendo que a altura do teodolito corresponde a 130 centímetros. Cuidado, pessoal, com as unidades medidas, tá? Aí pede, ó, a altura do monumento em metros é aproximadamente... Qual das alternativas que vai ser a correta? Aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção no exercício em si. Se você analisar aqui, ó, vou colocar... Se você analisar todos os itens aqui, tanto das 3 primeiras linhas como o que está logo abaixo da imagem, você vai perceber que em nenhum momento ele colocou
alguma coisa ou algo com relação ao ângulo de 60 graus. Tá? Podem observar. Tem alguma coisa, algum dado? O seno de 60 vale tanto, o cosseno vale tanto. Não tem nada, absolutamente nada nesse exercício. Tá? Então, essas questões de vestibular e de Enem, geralmente elas vão estar utilizando 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis, que eu vou estar ensinando vocês através da tabela daqui a pouquinho, como é que vocês vão estar montando. Como o exercício não trouxe aqui nenhum valor correspondente ao ângulo de 60 graus, vocês precisam sim saber daquela tabela que a prof acabou de comentar com vocês, tá? Então, eu vou voltar lá na tabela e a gente vai estar aprendendo essa tabela de uma forma diferente. Vocês vão estar aprendendo, através de uma música, como está preenchendo e extraindo os dados desse exercício, dessa tabela aqui. Beleza? Existem várias tabelas que vocês encontram na internet. Se for no YouTube e colocar lá música da tabela trigonométrica, vai aparecer várias. Essa aqui a prof pegou de uma aula, vou disponibilizar ela para vocês depois, um professor, para ficar mais fácil para poder explicar para vocês o preenchimento da mesma, tá? Então assim, ó, aqui vocês colocam os ângulos notáveis, 30, 45 e 60, e na sequência aqui, sempre tem que ser essa sequência, vocês vão colocar seno, cosseno e tangente. A gente vai aprender agora a calcular, a preencher, desculpa, essa tabela para daí vocês estarem extraindo os dados do exercício. Era assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe só no 3, no 2. A tangente é diferente, digo para vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Mais uma vez, então. A música, então, auxilia vocês bastante nessa parte. Então, eu vou fazer mais uma vez aqui, ó. Tá? Então, você tem que colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe só no 3, no 2. A tangente é diferente, digo pra vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, voltando lá na página 261 do livro de vocês, eu vou explicar agora como está utilizando essa tabela trigonométrica que vocês acabaram de descobrir como é que preenche através da música. Então, voltando nesse exercício que a gente já fez a leitura no comecinho da aula, eu coloquei algumas informações aqui, como eu já tinha ensinado vocês a estarem fazendo. Se você olhar aqui, forma um ângulo de um triângulo retângulo. Nós temos o ângulo de 60, então o primeiro passo é colocar o nome dos lados, cateto oposto, cateto adjacente e a nossa hipotenusa. Isso aqui vocês aprenderam nas aulas anteriores. Então, o que eu estou procurando? O valor do nosso x. Tá? Lembrando que o x ele é daqui até aqui embaixo. Toda a altura eu quero saber. Esse x, que nós vamos estar calculando aqui, vou só fazer um negocinho aqui. Esse x é dessa parte aqui até aqui, que forma o triângulo retângulo. Então, você vai calcular esse valor de x é exatamente, deixa eu diminuir aqui, exatamente esse valorzinho daqui até aqui. Depois vai ter mais um pedacinho que vocês vão tentar acrescentando nesse exercício, que seria esse pedaço aqui, ó. Tá? Aqui. Aqui. Deixa eu fazer diferente aqui. Então, depois vocês vão ter que estar acrescentando esse pedaço aqui, ó. Que seria um valor que corresponde exatamente aos 130 centímetros que está aqui na parte, que é a altura do nosso teodolito. Então, tirando os dados do exercício, o que você tem que saber agora? Se você vai usar o seno, o cosseno ou a tangente. Então, primeiro, o que você está procurando? O cosseno. O cosseno eu estou procurando e eu tenho exatamente o valor do cateto adjacente. Então, cateto oposto que você está procurando com cateto adjacente, a fórmula vai ser a tangente, ó, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto oposto dividido pelo adjacente é a tangente. Tangente de quem, gente? Então, acompanhe a resolução aqui, ó. Tangente de quem? A tangente de 60 graus. A tangente de 60 graus vai ser o quê? O cateto oposto, que é o meu x, dividido por 1,2, que é o meu cateto adjacente.
Aí, você precisa saber a tangente de 60. Mas a tangente de 60, você não tem ela aqui. Não tem na tabela, não tem no exercício. Você tem que saber a musiquinha. Você tem que saber a tabela. Você tem que saber a tabela dos ângulos notáveis. Então, a tabela lá do livro de vocês, que eu pedi para vocês estarem circulando na página 251, olha aqui, então. Eu preciso saber a tangente do ângulo de 60. A tangente do ângulo de 60 é o quê? Raiz de 3. Então, você vai estar usando o quê? Vai cantar, vai lembrar da musiquinha, vai lembrar da tabela e vai pegar os dados dessa tabela para resolver esse exercício. Então, no lugar da tangente de 60, substitui por raiz de 3. Aí aqui, embaixo da raiz de 3 nós não temos nada, como se fosse ter o número 1, multiplicando cruzada, 1 vezes x, e 1.2 vezes raiz de 3 ficaria 1.2 raiz de 3. Só que ninguém vai falar assim para vocês, aquela árvore ali tem 1.2 raiz de 3. Não, a gente tem que substituir essa raiz de 3. Também tem que lembrar, tá? É um número irracional. Então, geralmente a gente utiliza 1.73 para resolver. Mas nesse exercício aqui, a raiz de 3, ele só usou o número após a vírgula, que é 1.7. Tá? Se você fazer o teste com 1.73, você vai ver que não vai chegar próximo da resposta. Então, para ser exatamente a resposta que está aqui, o exercício, né, o vestibular, usou a raiz de 3 sendo 1.7. Multiplicando 1.2 vezes 1.7 vai resultar em 2,04 metros, ou seja, é essa partezinha vermelha, desse ponto aqui até aqui, que vale exatamente 2 metros, 2,04 metros. O que o exercício quer saber? Sabendo qual que é a altura em metros, qual que é a altura aproximada desse monumento, ou seja, dessa ponta aqui de cima até encostar no chão, ele não está voando. Tá? Nós temos esse pedaço aqui para estar somando. Então, nós só temos 2,04, mais a altura do nosso teodolito. Lembrando, pessoal, cuidado aqui, o teodolito ele está em centímetro. 130 centímetros, e o exercício quer saber em metros. 130 centímetros equivale a 1,30 m. O que você tem que fazer, então? Pegar 1,30 m e somar com 2,04. Somando 2,04 com 1,30 m, chegou na nossa resposta. 3,34 metros. Então, a resposta correta seria a letra D. É assim que você vai estar utilizando a tabela trigonométrica que você acabou de descobrir através da música, ok? Para concluirmos a nossa aula, então, a tarefa de vocês, ela é composta pelos exercícios de fixação, página 252, o 13, o 12 e o 13, página 270, o exercício número 8. E os exercícios para vocês estarem postando no AVA, exercícios avaliativos, página 260, o exercício 1 e o exercício 2. Não quero só a resposta final do exercício, isso vocês têm no final do livro. Vocês precisam desenvolver a resolução, fazer a leitura do exercício com calma, resolver e colocar qual que é a resposta correta, tá? Cuidado com os exercícios de vestibulares. Uma boa leitura faz parte do exercício e a interpretação, tá? Ok? Abraços, bons estudos e qualquer dúvida eu estaria à disposição nos nossos horários do chat.